básico de acionamentos eletrônicos. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar o acionamento dos motores de indução monofásicos. Os motores de indução monofásicos são muito utilizados em potências baixas e em situações onde se tem disponível uma rede de alimentação monofásica ou bifásica, por exemplo. Nas aulas iniciais sobre motores elétricos, estudamos que, em geral, os motores são classificados em motores de corrente alternada, motores de corrente contínua e motores universais. Dentre os motores de corrente alternada, tem-se os motores monofásicos, e dentre estes, os motores assíncronos e os motores síncronos. Nos motores síncronos, a velocidade do rotor é igual à velocidade do campo girante no estator. Já nos motores assíncronos, a velocidade do rotor é um pouco menor que a velocidade do campo girante do estator. Esta diferença é denominada de escorregamento. Por sua vez, dentre os motores monofásicos assíncronos, os mais utilizados são os com rotor em gaiola de esquilo, pela sua simplicidade de fabricação e baixo custo. Dentre estes, tem-se vários motores monofásicos diferentes, onde são muito utilizados aqueles com capacitor de partida, por terem alto torque justamente na partida. Então, estes serão os motores estudados nesta aula. As principais partes de um motor de indução são o estator e o rotor. Aqui mostram-se algumas partes de um motor monofásico, com destaque ao sistema de refrigeração e ao conjunto denominado de interruptor centrífugo, que tem por objetivo desligar o enrolamento auxiliar depois que o motor partir. Também mostram-se aqui os capacitores que são utilizados durante a partida do motor e outras partes, então, do motor de indução monofásico. A placa de identificação de um motor traz diversos aspectos relacionados a este motor, ou seja, diversas características elétricas, mecânicas e de funcionamento que estudamos em outras aulas sobre os motores de indução e aqui chamando a atenção sobre as conexões dos terminais deste motor e as tensões de operação. Então, esta placa mostra um motor que, por exemplo, pode operar com tensão de 110 ou 127, denominada de menor tensão, e 220 volts ou 254 volts, denominada de maior tensão de operação. Os enrolamentos do motor são desenhados de forma simplificada por um conjunto de enrolamentos principais e um conjunto de enrolamentos auxiliares. Os principais são identificados pelos terminais 1 e 3, configurando um conjunto de enrolamentos, e 2 e 4, configurando outro conjunto de enrolamentos. Já o circuito auxiliar, com o capacitor de partida e com o interruptor centrífugo, são identificados pelos terminais 5 e 6. Então, neste circuito tem-se 3 elementos: os enrolamentos, que constituem o enrolamento auxiliar, o capacitor de partida e o interruptor centrífugo. Aqui mostrando-se apenas, por simplificação, o desenho do enrolamento auxiliar. Então, em geral, os motores monofásicos com capacitor de partida possuem 6 terminais de conexão. Quando se deseja conectar o motor na menor tensão de funcionamento, em geral 110 volts, por exemplo, conectam-se os enrolamentos em paralelo. Então, aqui mostram-se os terminais 1, 2 e 5 conectados em conjunto e ligados em um terminal da rede, identificado como L1, por exemplo, o fase ou o neutro, ou numa conexão bifásica, uma das fases.
Já os terminais 3, 4 e 6 também são interconectados e, por sua vez, ligados ao outro fio da rede de alimentação, o neutro, por exemplo, ou a segunda fase em um sistema bifásico. Quando se quer inverter o sentido de rotação do motor monofásico com o capacitor de partida, invertem-se as conexões do enrolamento auxiliar, ou seja, desfaz-se a conexão do 5 e do 6 e inverte-se a conexão destes dois terminais. Por sua vez, quando se quer fazer a operação na maior tensão, conectam-se os enrolamentos em série. Então, os enrolamentos principais formados pelos terminais 1 e 3, 2 e 4 são ligados em série, onde o terminal 1 vai ligado na rede de alimentação e o terminal 4 vai ligado na rede de alimentação. Assim, a maior tensão, por exemplo, de 220 volts, será dividida entre os enrolamentos principais. Por sua vez, o enrolamento auxiliar, que também foi dimensionado para a menor tensão, vai conectado então em paralelo com um dos enrolamentos principais, por exemplo, o 1 e o 3, como no desenho destas figuras. Quando se quer inverter a rotação, novamente faz-se a troca do terminal 5 pelo terminal 6. Então, sempre no motor monofásico de indução com capacitor permanente, para inverter a rotação, inverte-se a ligação do terminal 5 com o 6. Em geral, utilizam-se para o acionamento dos motores de indução elementos de proteção e elementos de comando e seccionamento, por exemplo. Então, os elementos de proteção são disjuntores termomagnéticos, que já estudamos anteriormente, que tem o seu funcionamento, então, explicado lá atrás nas aulas sobre projetos e instalações elétricas, que são utilizados para a proteção de diversos elementos de circuitos e aqui também para motores elétricos. Também os fusíveis, que possuem então diferentes elementos, como a sua base, a tampa, o próprio elemento principal, que seria o fusível, e um anel de proteção para evitar algum tipo de choque elétrico, por exemplo. Lembrando que os fusíveis utilizados para a proteção de motores elétricos devem ser lentos, ou seja, não podem ser de ação rápida em virtude da corrente de partida do motor. Também se utilizam, junto aos contatores, que vamos falar na sequência, elementos de proteção denominados de relés térmicos ou relés de sobrecarga, que são elementos que têm terminais auxiliares, ou seja, contatos auxiliares, que permitem desligar o contator e assim desligar o circuito. Então, estes elementos têm, em geral, também ajuste da corrente de proteção onde se quer que o elemento atue e funcionam em conjunto, então, com os contatores. Tem-se também os elementos de comando, por exemplo, botoeiras, então são interruptores do tipo pressão ou do tipo chave liga e desliga, por exemplo, ou chave reversora, para então fazer o acionamento do motor através de um elemento auxiliar que vamos ver na sequência, que é conhecido como contator, pois estas chaves e estes elementos são para correntes menores e os motores em geral são para correntes maiores, e aí utilizam-se então os contatores para fazer a interrupção da corrente efetivamente no motor. E estes elementos em que o usuário interage com os mesmos são colocados no circuito de menor corrente, que chamamos de circuito de comando. Então, o contator ele é um elemento parecido, com funcionamento semelhante ao relé, que estudamos nos circuitos de acionamento de motores de corrente contínua, mas que pode operar com correntes elevadas, por exemplo. Então, ele possui um conjunto de contatos abertos, que são os contatos principais, em geral, 3 contatos para ser utilizado em circuitos trifásicos e alguns contatos auxiliares que serão utilizados no circuito de comando.
Então, ele pode ter contatos auxiliares do tipo abertos, identificados como NA, normalmente abertos, e pode ter contatos auxiliares do tipo fechados, identificados como NF. Então, sempre que se alimenta a bobina do contator, normalmente identificada pela numeração A1 e A2, então tem-se a criação de um campo magnético e a criação de uma força que vai então atrair a parte móvel de material ferromagnético, deslocando os contatos e fazendo então os contatos abertos fecharem e os contatos fechados abrirem. Quando se tira a alimentação da bobina, tem-se então as molas atuando sobre o material ferromagnético, empurrando o mesmo para a posição de repouso, abrindo novamente os contatos principais, que são normalmente abertos, e fechando os contatos auxiliares do tipo normalmente fechados. Então, estas imagens mostram de maneira simplificada o funcionamento do contator, que é semelhante ao funcionamento do relé eletromagnético. Aqui mostram-se aspectos de construção de um contator, chamando-se atenção para a câmara de extinção de arco elétrico, que está em volta dos contatos, pois o acionamento de motores, que são cargas do tipo indutivas, provoca então um arco elétrico quando se interrompe a corrente do motor, pois este é uma carga indutiva. Então, para evitar danos aos contatos elétricos, existe a câmara de extinção de arco, justamente para reduzir o arco elétrico e os efeitos sobre os contatos do mesmo. Aqui mostram-se aspectos de alguns contatores para correntes menores, por exemplo. Estes, em geral, são chamados de mini contatores. Para correntes intermediárias e, por exemplo, correntes muito altas até a ordem aí de 800 amperes, por exemplo. Um circuito, então, de acionamento de um motor de indução, tanto monofásico como trifásico, utilizando contatores, ele tem a sua divisão em duas partes principais: o circuito principal, ou circuito de força, e o circuito auxiliar, ou circuito de comando. Então, aqui em vermelho, tem-se a identificação do circuito de força, onde se tem a conexão com a rede de alimentação, os contatos abertos do contator e os contatos principais. O contator aqui é identificado como K1, então a sua bobina de acionamento tem os terminais A1 e A2 identificados como sendo do contator K1, e na sequência do contator tem-se então o relé térmico, que fica em série com o contator e o motor, e por sua vez então a conexão do motor. Neste caso, tem-se a conexão na rede identificada como L1 e L2, mostrando, por exemplo, que seria então um circuito do tipo bifásico, digamos assim, pois se está interrompendo também os dois condutores, então seriam duas fases, pois quando se utiliza a fase neutro, o condutor neutro não deve ser interrompido. Então seria um desenho típico aqui de um circuito bifásico, por exemplo. Então, na parte principal, ou seja, no circuito de força, tem-se os contatos principais do contator, que efetivamente ligam e desligam o motor, o relé térmico em série, que é o elemento de proteção, e, finalmente, a conexão dos terminais do motor. Resultando, percebam, em dois fios de conexão, pois os seus enrolamentos serão ligados em série ou em paralelo, conforme vimos anteriormente. Já o circuito de comando, ele é responsável por alimentar a bobina do contator e, por conseguinte, fazer o contator ser acionado ou não, ligando e desligando o motor. Então, por isso o nome é circuito de comando, pois ele efetivamente faz o comando da bobina do contator. Neste caso, é um circuito para menor corrente, pois a bobina consome uma corrente pequena, menor que 1 ampere, por exemplo, então os elementos do circuito de comando são para correntes pequenas, enquanto os elementos do circuito de força são para altas correntes, conforme o motor
que se está acionando. Então, tem-se também, em série com a bobina do contator, um contato do relé térmico, que é um contato fechado, e este contato irá abrir quando o relé térmico perceber, ou seja, detectar algum problema, uma sobrecarga no motor, e abrir este contato, desligando então a bobina do contator. Ao desligar a bobina do contator, o mesmo irá abrir os contatos principais, desligando o motor. Também, em geral, estes circuitos são acionados por botoeiras de pressão, que quando então são pressionadas, alimenta-se a bobina do contator e esta liga então o motor, e para tal, se tirarmos a pressão sobre a botoeira, esta irá abrir, desligando novamente. Então, utiliza-se um contato aberto em paralelo com a botoeira aberta para fazer a retenção, ou seja, para manter o circuito funcionando mesmo após se retirar a pressão sobre a botoeira. Também é possível utilizar, por exemplo, chaves de nível, conhecidas como chaves de boia, ou chaves do tipo fim de curso, no caso de portões, por exemplo. As chaves de boia são muito utilizadas para bombeamento de água ou de líquidos, que podem então estas fazerem o acionamento da bobina conforme a necessidade de acionar o motor que está então fazendo o bombeamento da água, conhecido então, por exemplo, como motobomba monofásica ou trifásica. Então, o importante aqui é identificar que o circuito principal tem os contatos principais do contator, o elemento de proteção, em geral o relé térmico, e a conexão do motor, enquanto o circuito de comando tem então os elementos que acionam a bobina do contator. Percebam aqui que os dois circuitos são alimentados diretamente com a rede de alimentação, ou seja, a bobina do contator, nas aplicações mais comuns, é alimentada também em 110 ou 220 volts. Então, o acionamento do motor monofásico com contatores pode ser feito de maneira direta, chamando-se então este tipo de acionamento de partida direta de motor monofásico. O que significa partida direta? Significa que ao fechar o contator, o motor será alimentado com a tensão da rede e irá partir. Então aqui não utilizam-se elementos para diminuir, por exemplo, a corrente de partida ou controlar a aceleração, ou neste caso, inverter a rotação do motor. Aqui o objetivo é simplesmente ligar e desligar o motor. Então este tipo de chave ou de acionamento é chamado de partida direta de motor monofásico. Então estes dispositivos são vendidos, por exemplo, já montados em conjunto em um gabinete, onde se percebe então as botoeiras para ligar e desligar, e dentro desta caixa, por exemplo, tem-se o contator, o relé térmico e eventualmente fusíveis, caso estes sejam utilizados no circuito. Então, o circuito mostrado aqui é semelhante àquele anterior, mas agora então mostrando de fato um dispositivo real que pode ser adquirido para fazer o acionamento do motor. O circuito mais típico para a nossa conexão é então o motor ser ligado entre fase e neutro, por exemplo, aqui sendo protegido por um fusível chamado de F1 e tendo então os contatos principais 3 e 4 do contator K1 em série para ligar e desligar o motor. O circuito de comando também vai ligado entre fase e neutro, também tem um fusível de proteção e neste caso tem-se duas botoeiras. A botoeira S0 para abrir, ou seja, desligar o circuito e desligar o motor, e a botoeira S1 para acionar a bobina e, consequentemente, então, ligar, ou seja, acionar o motor. Então, quando pressiona-se a botoeira S1, a bobina é alimentada. Por conseguinte, os contatos abertos do contator serão fechados. Então, o 3 e o 4 fecham, alimentando o motor, e o 13 e 14, que são contatos auxiliares, fecham também, mantendo a bobina, então,
energizada após se retirar a pressão da botoeira. Quando se quer desligar o circuito, aperta-se a botoeira fechada, identificada aqui pelos contatos 11 e 12. Então, quando apertamos a botoeira fechada, interrompemos a corrente da bobina do contator, desligando então o motor, e este permanecerá desligado até se fazer pressão na botoeira S1, que é a botoeira para ligar. Então aqui nós temos uma botoeira, um botão para desligar e um botão para ligar o motor. Também é possível adquirir dispositivos para uso específico, por exemplo, para acionamento de um motor para bombeamento de água, então conhecido como motobomba monofásica, por exemplo, e neste caso pode-se ter então o acionamento manual ou o acionamento automático. Automático neste caso utilizando sensores de nível de água, por exemplo, as chaves de boia. Então, quando se quer fazer bombeamento manual, passa-se a chave do circuito de comando para a posição manual ou a posição 0, que seria a posição aberta. Quando se quer que o circuito funcione de maneira automática, passa-se então para a posição 2, que é a posição automática, que fará então o acionamento da bobina do relé K1 através dos contatos das chaves de boia. Pode-se ter uma ou mais chaves de boia, conforme o circuito de comando implementado, por exemplo, na caixa inferior e na caixa superior, e assim por diante. Então, nesta aula estudamos os circuitos de acionamento dos motores de indução monofásicos utilizando contatores, que são, em geral, as aplicações que se faz para acionamento de motores. Então, é muito comum se utilizar contator com fusíveis ou contator com relé térmico para o acionamento de motor. São aplicações muito comuns realmente, então são os circuitos mais estudados para acionamento de motores. Na aula que vem vamos estudar o acionamento dos motores de indução trifásicos, que são semelhantes aos acionamentos estudados aqui, mas com algumas particularidades que vamos abordar então na sequência deste curso. Então agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.